Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar, a partir de agora, direto do conglomerado de emissoras do grupo Bandeirantes de Comunicação. A gente começa agora, a bola não rolou no meio de semana para nós mineiros e por isso a gente vai falar da vida pessoal das pessoas. Daqui a pouco com os nossos comentaristas que aqui estão, com Kika Branco, que ali está, sua participação pelo @ os donos da bola. MG, o Cruzeiro começando a se preparar para o confronto contra o São Paulo no final de semana. Gabriel Xavier até teve chance, mas ficou só na chance mesmo. No Atlético, Gemerson voltando ao time e jogador tem sonhos bem altos. Mas daqui a pouco eu conto tudo isso para você, que eu tenho um recado e eu vou falar para você agora que todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira. Desde sua criação, lá em 1939, a loteria possibilitou a geração de empregos, de renda, de circulação econômica aqui no nosso estado, arrecadando recursos importantes para obras do governo de Minas. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão, que está fazendo 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? Não! É por isso que a gente sempre fala, com a Loteria Mineira ganha até quem não joga. Deixa eu falar aqui que em apenas 3 temporadas, entre os profissionais do Atlético, o zagueiro Gemerson se tornou uma das referências do clube. Peça fundamental na defesa do Galo, o Gemerson não esconde o sonho. Diferentemente de alguns que querem jogar no Chelsea, ele quer ir para a seleção brasileira. Veja aí. Aos 23 anos, o zagueiro Gemerson vive o melhor momento da carreira. Titular absoluto do técnico Levir Coupe, o jogador tem sido um dos destaques do Atlético nesta temporada. Tanto que o capitão da equipe comemora o retorno do companheiro de zaga contra o Figueirense após cumprir suspensão. Jogador importante que vive um grande momento e vai contribuir bastante com a sua volta, assim como ele vem fazendo durante a competição. O jovem defensor já tem 5 títulos no currículo. Uma Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa e 2 campeonatos mineiros. A segurança do zagueiro é reconhecida por quem entende de defesa. É um jogador que, apesar de jovem, demonstra muita personalidade e muita segurança dentro de campo. Para mim, é um dos principais zagueiros do futebol brasileiro. Se continuar nesse nível, seleção brasileira é inevitável pelo que ele vem rendendo. Apesar de ser tímido e de poucas palavras, Gemerson não esconde a felicidade com a boa fase. Me sinto jogador realizado, né? Feliz. Em apenas 3 temporadas como profissional do Atlético, o zagueiro Gemerson se tornou uma das referências do clube e já começa a despertar interesse no mercado europeu. O jogador admite que sonha em vestir a camisa amarelinha e a de um grande clube do velho continente. Eu penso no dia a dia aqui, tenho que fazer meu trabalho da melhor maneira possível. Quem sabe chegar na seleção brasileira, um dia fora, como se diz, chegar um dia no time grande da Europa. Mas eu, primeiramente, penso aqui no Atlético. Até o fim do Brasileirão, Gemerson e o Atlético seguem focados em garantir a 2ª posição do campeonato. O que não dá para saber é se o zagueiro fica para o ano que vem. Já que o assunto é Gemerson, eu senti aqui um calor muito grande na transmissão. Deixa eu mandar um abraço, um beijo carinhoso para aquele que foi minha grande referência profissional, que eu amo de paixão, que agora nós temos que cometer ironia aqui no programa e explicar que é ironia. Ontem eu falei Eduardo, você está me enchendo tanto saco, você está ficando chato igual seu pai, eu não gosto dele, agora não vou gostar de você. Ligaram para ele, nossa, o Everton está falando mal de você. O povo sem serviço, beijo, Afonso, te amo. E outra coisa, eu não sou seu irmão, sou seu filho, porque você é 3 vezes mais velho do que eu. Agora vão ligar e falar que eu estou chamando ele de velho. Enquanto a gente mostrava a matéria do Gemerson, eu senti aqui um clima meio hostil de pessoas a favor ou contra a permanência do Léo Silva no time titular. Hostil? Então eu quero começar com você. Eu senti que você ficou em cima do muro, eu não sei qual que é o seu posicionamento, porque é o seguinte, nós questionamos durante toda a temporada da lentidão e etc. E o Atlético vai para mais uma Libertadores, o tempo passa para todo mundo, inclusive para o Léo Silva. Você é a favor ou contra da permanência dele ao lado do Gemerson na defesa titular do Atlético? Boa tarde, câmera 2. Abraço, Everton, telespectador. O Atlético tem 4 zagueiros que são aproveitados na equipe profissional hoje, que são os 2 reservas, Thiago e Ed Carlos. O Thiago quase não é aproveitado, pode ser agora nessa reta final, já que o Ed Carlos teve uma lesão muscular. E os titulares, considerados titulares, Léo Silva e Gemerson. Dos 4, o único atleta que não pode abrir mão é o Gemerson, que é o melhor deles, é o que tem velocidade. E eu não abriria a mão também do Leonardo Silva,
pela identificação com o clube, pela história que ele tem com o Atlético, pela importância dele para com o grupo, e bola aérea ele é muito forte. Agora, tem a questão da lentidão. O Atlético, dos 4 zagueiros, 3, na minha opinião, são lentos. O próprio Thiago, que é reserva, Leonardo Silva e Ed Carlos. E isso foi demonstrado ao longo do Campeonato Brasileiro. Primeiro turno, o Atlético sofreu 18 gols. No segundo turno, faltando 5 rodadas ainda, o Atlético já tem 21 gols sofridos. Ou seja, o rendimento da zaga nesse retorno foi muito abaixo da crítica e é um dos fatores que fez com que o Atlético não batesse campeão brasileiro ao final do ano. Então, para o ano que vem, o Atlético precisa, com urgência, de mais um zagueiro de velocidade. Um bom zagueiro, claro, bola aérea, etc. e tal, mas que tenha velocidade, para quando precisar ter um reserva para o Gemerson, ou até para ser titular ao lado dele, deixando o Léo Silva como uma ótima opção de banco. E aí fica a questão da renovação ou não com o Ed Carlos, que eu já falei aqui. Se for por um ano e com o salário de jogador reserva, ok. Se não, obrigado, Ed Carlos, você foi muito útil para o Atlético, mas valeu. A base formou o Gemerson, né? Tem zagueiro de base muito elogiado no Atlético. Gesiel. Que é o Gesiel. Se você não der condição, está certo que você ficaria com uma defesa muito jovem. A experiência, eu acho que ao setor defensivo sempre ajuda muito, mas estamos criticando a lentidão. Você é a favor de lançar, por exemplo, o Gesiel, já botar no Campeonato Mineiro para ralar, para esse menino ganhar força e, de repente, ao lado do Gemerson, ser o zagueiro? Primeira pergunta. A segunda, você acredita que o Gemerson saia do Atlético e aí nós estamos tratando de um problema, o problema pode duplicar? Boa tarde, Edu. Boa tarde, Everton. Um abraço a todos. Ele vai ter propostas, né? Vamos ver se a diretoria vai segurar. Acho que tem boas possibilidades de ele continuar no Atlético, mesmo recebendo sondagens aí, o assédio de muita gente. Eu acho a zaga do Atlético boa, eu gosto muito do Gemerson. O Leonardo Silva, eu já gostei muito, hoje caiu um pouco, mas ainda assim, acho que é um bom zagueiro. Eu não vejo ninguém que tenha de sair obrigatoriamente. Nossa, esse zagueiro é tão ruim que ele tem que sair do Atlético. Eu não acho isso, não. Até o Ed Carlos, que foi muito mal no último jogo, vai ficar essa impressão ruim. O pessoal é muito imediatista, mas eu acho que é um bom reserva também. Não vejo como urgência a saída dele, não. Eu acho que seria interessante a permanência do Gemerson e a chegada de um zagueiro mais jovem, mais rápido, para ter um estilo diferente do estilo do Ed Carlos e do estilo do Léo Silva, mas não por deficiência técnica, por ruindade. Acho que todos podem continuar. E sobre o Gesiel, eu acho que eu nem conheço tanto assim, para ser sincero, já conheço muito de ouvir falar, né, de ter informações, o que é diferente de conhecer analisando várias partidas. Parabéns pela sinceridade, porque tem gente que fala que acompanha desde os 8 anos. É verdade. Desde os 8 anos. E olha que na rádio a gente transmite alguns jogos de base, eu já fiz vários jogos de base do Atlético, mas não são sempre os mesmos jogadores, você não tem a sequência de ver vários jogos em sequência, porque às vezes não é a mesma categoria, enfim. Eu acho, Everton, que sendo tão bem recomendado assim, ele tem que ser testado, tem que ter seria interessante dar uma oportunidade para ele no estadual. O estadual já seria visto como um bom lugar para você testar jogadores, independentemente da nova liga. Com a chegada de uma nova competição, acho que isso vai ficar ainda mais acentuado no campeonato estadual. Você entrou numa questão muito interessante, desculpa por ter interrompido, que é a questão da liga. Você ter já no início de temporada jogos mais cascudos, jogos mais escamados, é muito importante para você testar algumas peças, porque não adianta dizer que o Campeonato Mineiro oferece condição para você, não oferece. E a gente viu isso no Brasileiro, porque no Campeonato Estadual, o Leandro Damião, por exemplo, foi artilheiro e no Brasileiro não vingou. Mas assim, eu concordo com você que Vasco no estadual... foi campeão carioca. Exatamente. E o Botafogo vice. No final foi Vasco e Botafogo. Olha, assim, na verdade, eu entendo que o estadual não é um parâmetro para esses jogadores já prontos, para o Leandro Damião. Você não pode se iludir com o estadual. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante para ganhar cancha no profissional. Para um cara que está vindo da base ter alguns jogos, começar a ter ritmo e depois ser testado na nova liga e em outros campeonatos mais cascudos, na própria Copa do Brasil. Mas, se bem que o Atlético só entra nas oitavas de final, então vai demorar um pouquinho para jogar. Mas eu acho que para esses jogadores que estão subindo, o estadual tem um valor que, para eles, na perspectiva deles, já é um acréscimo de pressão. Já é mais pressão do que base. Jogo com televisão, jogo no profissional, jogo com torcida.
Então vai ganhando cancha. Se for bem, aí pode ganhar uma oportunidade na nova liga. E assim vai galgando espaços no plantel. Galgando paulatinamente o espaço no time. De Mara, o Atlético tem 5 zagueiros. Os 2 titulares, mais o Ed Carlos, o Thiago e o Gesiel. Se você contrata mais um zagueiro e renova com todos esses, você vai ficar com meia dúzia de zagueiros. Se você não deu chance para o Gesiel enquanto o time precisou, e aí tem toda a história da experiência do Ed Carlos, eu entendo perfeitamente. Mas o Thiago não entrou, o Gesiel então muito menos, aí você traria um outro zagueiro. Te mostra isso que o Atlético deve abrir mão de um desses, de repente abrir mão do Thiago, ou o Ed Carlos não aceitar renovar para ficar como reserva mais uma temporada, ele já está com uma idade avançada, ou você acha que de repente abrir mão de um ou dois e trazer mais 2 zagueiros de mais força poderia ser uma boa alternativa? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. No caso do Gesiel, e obviamente a gente não tem todas as informações, e as informações são de quem acompanha, quem está mais próximo dele, de que ele é um zagueiro de velocidade, que ele acrescentaria muito ao Atlético, mas é bom dizer o seguinte, o Gesiel vem sendo trabalhado. Ele vai para o júnior, depois ele volta para o profissional, ou seja, ele está sendo observado pelo Levir Coupe. Então, eu não acredito que um jogador que está sendo observado por ele, que continue no grupo principal, ele não vai ter chances, ele vai ter chances. Até porque o Atlético já falou em termos de Campeonato Mineiro e em termos de Sul-Minas, o Sul-Minas Rio, que ele vai aproveitar esses jogadores para estar tendo uma noção melhor para o que vem, que é a Libertadores. Na minha opinião, eu acho que tem que renovar com o Leonardo Silva por questão de experiência, porque a primeira competição de ponta que o Atlético tem é a Libertadores, isso conta muito, não dá para você entrar com o Gesiel de titular em Libertadores, porque sente muito, ralar no Mineiro, ralar na Sul-Minas, que é o que o Atlético pretende fazer. Então, e aí a gente vai buscar informações como está essa situação de Leonardo Silva e do Ed Carlos. Até achei, e vi algumas entrevistas do Ed Carlos, que ele realmente não tinha nem começado a negociar com a diretoria. Só que não é o que aconteceu. Realmente ele está negociando com a diretoria, ou seja, existe um interesse na manutenção tanto do Ed Carlos quanto do Leonardo Silva. Isso aí dá os 2 zagueiros experientes. Só, Everton, que a gente, mesmo eu acreditando que é muito mais fácil o Gemerson sair no meio do ano do que sair em plena disputa de Libertadores, que é o que o Atlético vai ter nesse primeiro semestre, e até porque os cofres europeus abrem mais, tem mais montante financeiro no meio da temporada, a gente não sabe. E se ele receber uma proposta? Então, talvez o Atlético esteja se resguardando em algumas situações. Eu notei, eu não sei se de forma direta ou indireta, que vocês, então, são contra a permanência do Léo Silva como titular no time. Não. Eu também não sou, não. Eduardo, eu não sou contra, não. Ano que vem, então, na sua opinião, Léo Silva perderia a posição. O precisa trazer um outro... Mas ele só uma precisa trazer informação, alguém. Everton, para a gente debater. Algumas seleções do campeonato, algumas seleções do ano já começam a pipocar Brasil afora. E o Juca Kfouri, de quem eu sou fã, acho um baita jornalista, ele colocou o Léo Silva na seleção do campeonato. Então, quer dizer, será que ele que não observou bem o futebol mineiro, ou a gente está muito enganado aqui? Com certeza ele não observou bem o futebol assim, eu não concordo. A minha zaga seria Gemerson e Gil. A zaga da minha seleção do campeonato seria essa. A dele foi Gil e o Leonardo Silva. Ele manteve assim, a combinação do Atlético até porque só que colocou um outro do Atlético. Jeromel fez um campeonato melhor que o do Léo Silva. Eu sei, eu não colocaria. Eu não estou dizendo que é para levar ao ponto de concordar e dizer que foi o top 5, um dos melhores zagueiros do campeonato. Mas será que a distância é tão grande assim de ser um zagueiro que entra na seleção de alguns e para outros chega a ser péssimo? Assim, um cara que não tem que ser titular. O que é será bom, que é tão... o que é bom a gente discutir aqui é que preste atenção, nós estamos apenas discutindo um assunto. Não tem ninguém aqui pedindo a saída e tal. Não, nós estamos discutindo um assunto, possibilidades. Houve aqui no programa, em outros também, questionamentos sobre o lado da defesa que o Léo Silva joga, de uma certa lentidão, num futebol muito rápido. Aí entrou o Ed Carlos. A gente viu que o Ed Carlos... por exemplo, o Wagner Love, que era um jogador muito questionado, até mesmo na questão da velocidade, ele meteu uma bola na frente. Mas lá, ele foi bem ali, né? Estou dizendo, não, você tem que dar méritos também para o atacante. Só que num futebol de muita velocidade, muito intenso, como a gente anda, inclusive, discutindo aqui, nós estamos trazendo algumas alternativas. Se o Gemerson ficar, seria a zaga titular ainda, Gemerson e Léo Silva. Eduardo diz que acha que pode trazer um outro zagueiro mais rápido,
O Cadu... Não, eu deixaria, olha só, eu não vejo problema nenhum a zaga ser Gemerson e Léo Silva. Eu não acho que seria uma zaga ruim. Eu não acho uma urgência a saída do Leonardo Silva do time. Eu só não cravo porque eu acho que um zagueiro veloz para o elenco faria bem. Aí depende de quem chegar. Vai que chega um cara que é ainda melhor do que o Leonardo Silva nesse momento. Mas eu não vejo com nenhuma urgência, nenhum problema a permanência do Leonardo Silva, não. Não adianta nada a gente ficar discutindo isso aqui. O Atlético não tem treinador para o ano que vem. Por quê? Porque não renovou com o Levir, não fala em trazer outro treinador. O Corinthians tem, porque o Tite tem contrato o ano que vem. O Roger tem contrato para o ano que vem. O Dorival Júnior, se for para o Santos, tem contrato para o ano que vem. Menezes tem o Mano Menezes, se o Cruzeiro, vai que ele pega uma vaga na Libertadores, dá um milagre. Tem. O Atlético não tem treinador. Se o Levir não ficar, qual o treinador que está indicando algum jogador para o Atlético? E se o Levir ficar, e ele não sabe se ele vai ficar ainda, porque na entrevista que ele deu, ele não sabe se ele vai ficar. Porque ele criticou, o futebol brasileiro é assim, não sei o quê. Acho que nem ele sabe se vai ficar. Não pode indicar jogador. Quem que está montando o time do Atlético para o ano que vem? É o Maluf, o Nepomuceno? O Levir está participando disso? Mas nós estamos discutindo qualidade de jogadores. É nossa opinião sobre alguns jogadores. Mas jogador de qualidade, qualquer treinador quer, ué. Mas às vezes vai vir um jogador que não se dá bem com o Não, tá, mas eu não sei o que você fala nesse mês. Não tem nada a ver com o que a gente discutir. Tem a ver, porque a montagem do time do Atlético para o ano que vem passa pelo técnico do Atlético. Claro que passa, e o Atlético mas não tem técnico pro ano que vem. Nossa opinião. Você acha que seria uma boa zaga Leonardo Silva e Gemerson? É a nossa opinião, independentemente do treinador, qualidade do jogador. O Leonardo Silva foi tão bem a ponto de estar numa seleção do campeonato ou não? Foi mal? Foi apenas bem, mas não o suficiente para estar no campeonato, na seleção? A gente está discutindo opinião nossa com relação ao jogador. Mas não custa nada lembrar que o Atlético não tem técnico para o ano que vem. De certa forma você tem razão. Já que você entrou nessa seara aqui, deixa eu dar só uma informação. Gente, eu nem acho chato o período de especulações. Eu acho chato quem critica o período de especulações. Porque isso acontece todo ano, cara. O tempo inteiro. Todo ano acontece. Todo ano, cara, começou. Esse período é muito chato. É assim aqui, é assim na Europa, é assim em todos os lugares. Acha chato, mas Ontem, o Muricy Ramalho, estou dando uma informação. Ontem, o técnico Muricy Ramalho esteve no Grupo Bandeirantes, lá em São Paulo. Foi a Rádio Bradesco Esportes dar uma entrevista para o Elia Júnior, que, aliás, o Elia, na época de Bandeirantes, o canal do esporte, ele comandava os domingos ali, ele é a Silvia Vinhas, mas continua lá, e está novinho, tá bem. E aí, ele deu uma entrevista para o Elia, não confirmou o time, só disse que estará num grande clube no ano que vem disputando grandes títulos. Quer dizer, não falou nada de muito objetivo. Mas aí, o Bernardo Ramos, que é diretor de conteúdo da Bradesco Esportes, momentos depois, postou no Twitter que acreditava que o Muricy estivesse entre Flamengo e Atlético. Aliás, ele citou até o Atlético primeiro, Atlético e Flamengo. Mais tarde, eu ouvindo a Bradesco Esportes, o Bernardo Ramos citou a questão de Atlético e Flamengo e resumiu: eu acredito, diante do que eu sei, que o Muricy está seguindo para o Atlético. Ah, mas o Bernardo é um cara muito sério. Muito sério. Para ele falar isso e para postar no Twitter, eu acho que ele deve ter escutado alguma coisa. Dizendo qual que seria o cenário com relação ao Leverkusen, por exemplo. Ele sairia, por conta própria, porque ele não quer, cogita-se até que ele abandone o futebol, que ele volte para Curitiba e cuide de outras coisas. O que ele disse seria isso ou seria uma demissão? Não, ele disse que o Atlético, de repente, não renovaria com o Leverkusen. É demissão que eu digo assim, mas opção do Atlético ou opção do Levi? De não chegar a uma renovação. Agora, o que o Cadu está querendo saber se o Levi chega para o Nepomuceno e fala, olha, procura outro, porque eu não... Eu estou perguntando isso por quê, Everton? Porque se o cenário for de opção do Leverkusen, a gente não tem nem muito o que discutir. O Muricy seria um ótimo nome. Não teria mais o Leverkusen, porque ele não gostaria de continuar, óbvio que nada com relação ao clube, mas porque ele já mostrou alguns sinais de cansaço, até com relação à profissão em si. Né? Antes dele vir para o Atlético, lembrando, o Leverkusen não via com bons olhos. A gente entendeu, Cadu. A gente não viria aqui nos donos da bola e falar, o Atlético errou, deveria ter pelo menos... Planejamento, continuidade, não seria culpa do Atlético. Se for uma decisão do Daniel Nepomuceno, por mais que o Muricy seja um baita treinador, eu gosto do Muricy, você poderia discutir.
Por mais que seja um bom treinador, é melhor o Muricy ou o Levir Coupe? Tem gente que não gosta. Eu ficaria na dúvida, sinceramente. Eu também Muricy ou ficaria Levir? na dúvida. Não, eu fico com o Muricy. Eu fico com o Muricy. Eu fico com o Levir. Você fica com o Levir? Eu fico com o Levir. Se puder escolher entre os dois? Eu fico então, eu fico na dúvida com tendência a escolher Eu o fico Levir com o Coupe. Eu não, eu ficaria Pela com o Muricy. continuidade, Eu fico- assim, exatamente. os dois são muito bons. Não, peraí. Não. Pela continuidade é uma coisa. Eu até preferiria continuar, porque eu gosto de continuidade de trabalho. Mas se estão os dois no mercado, Edu, escolhe um, eu iria no Muricy. Não, eu não estou discutindo não. isso, eu estou discutindo Eu não. para o Atlético. Eu também pro Atlético. Para o Atlético. Gente, mas e de repente, Então, se o você Levir não faz a quiser pergunta ficar? Não, aí é outra história. Então, mas que eu estou por dizendo, isso a que informação que eu Por isso que eu trouxe, queria atenção, saber. tá? Porque as pessoas precisam entender o que a gente está falando aqui. A informação que eu trouxe é sobre o que disse e escreveu o Bernardo Ramos, diretor de conteúdo da Bradesco Esportes em São Paulo, que é do Grupo Bandeirantes. Ponto. Ele, em momento algum, cravou, ele falou, pelo que eu sei, pelo que eu pesquei, acredito. Então, é isso que eu estou trazendo. Não é informação de que o Muricy venha para o Atlético, já está negociando, já está fechado. Tem uma fonte fidedigna aqui em Belo Horizonte, porque eu liguei, o Eduardo estava ao meu lado, na segunda-feira, ele e Júnior Moreira da Band News, eu liguei para o Muricy. O Muricy, e falei aqui na terça, o Muricy disse que não aceitaria sequer começar uma negociação com o Atlético enquanto o Levir estivesse como treinador. Muito amigos. Que são muito amigos. É muito amigos. Então, muito. o que, então ele o que sabe acontece? o que está acontecendo. De repente, ele até já sabe que o Levir possa sair. Isso. Por isso que a É que a gente informação é precisa importante. parar de ficar só nessa de que não, as coisas não aconteceriam. Mas, ô, gente, o futebol é Teve uma cíclico, eu não sei se o Levir vai querer Teve uma ficar. entrevista do Levir que, em tom de brincadeira, ele citou o nome do Muricy? Ou eu estou enganado? Teve. Não teve? Teve. Não tô lembrado, não. Depois Teve. a gente Foi pode perguntar. não, depois pode ser que eu não fique, vem um Muricy. Foi em tom de Cris tá falando que brincadeira, foi o mas. Cuca aqui, mas acho que o nome do Muricy foi... Foi Cuca ou Muricy? Ele falou que foi Se Cuca. me sair por conta própria, gente, os dois seriam ótimos nomes, tanto o Cuca quanto o Muricy. Claro. Não tem dúvidas. Acho que são os dois melhores ali, um disponível e o outro que não está disponível, mas como está na China, o pessoal Foi meio por que isso que considera como se tivesse. Foi por isso que eu estranho, toquei. né? O Fora do pessoal fala Cadu. do quê? Do Mas Cuca, não vai como se ele parar tivesse- de E também ele dá umas ligadas pro Foi Daniel por isso que eu Nepomuceno. toquei nesse ponto do Atlético não ter o treinador para o ano que vem, porque, gente, nós estamos em novembro. O Atlético tem muitas competições ano que vem, precisa montar um grupo, um Já elenco. teria renovado. Você pode ter certeza, torcedor. A gente aqui não tem, porque a gente não sabe, não chegou no nosso ouvido. A gente está especulando. Mas o Atlético deve estar certo, ou com o Levir, ou com outro treinador. E esse treinador já está ajudando na montagem do Até elenco. porque está Agora, Mas está trabalhando nos esperando acabar bastidores, né? o Campeonato Brasileiro. Deixa eu chamar a Kika, daqui a pouco você fala aí, deixa eu chamar a Kika, ela precisa participar também, né, para a gente girar. Como é que está a participação do torcedor atleticano com respeito ao que está sendo discutido aqui, Kika? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Sobre o Levi, o João Carlos diz que ele só deve sair se for mesmo para trazer o Muricy, o Thales Oliveira não tem que trazer ninguém para a zaga. Na ausência do Léo Silva, o Thiago é um baita zagueiro, é só dar oportunidade para o menino. João Abreu, 73, falando sobre vender o Marcos Rocha, já que ele mesmo demonstrou insatisfação em ficar no Galo. Rafael Carneiro, interna esse Edu Panzi, ele defende o Levi ficar e agora coloca o Léo Silva no banco e o Antônio Chalfun também pedindo para olhar para a lateral. O Marcos Rocha já deu. Pera aí, Kika, vou só te pedir, minha... pera aí, Kika. Você consegue repetir só essa de botar o Léo Silva no banco, porque eu não entendi bem. O Rafael Carneiro pediu para internar o Edu Panzi. Primeiro ele defende a permanência do Levi e agora pede para colocar o Léo no banco. Ah, que bom que a minha opinião é diferente da sua. Imagina se a gente gostasse da mesma mulher, que dureza que ia ser. Ia ser difícil dividir, Ia ser chato Edu. demais dividir Não, mas mulher. tem mulher que vocês vão concordar, porque tem mulher que é mas unanimidade. aqui, deixa eu pensar do meu jeito, Kika, você pensa não. do seu. Você pensa do seu, sua opinião é muito legal, mas deixa eu ter a minha. Mas pior Eu se não o sou louco amigo por causa disso. telespectador não. gostasse da dele também. aí o bicho vai pegar. Você gosta da sua, eu também gosto. Isso Ela é gosta de realmente mim. complicado. Gente, nós vamos discutir nesse tema. Dá só uma seguradinha para mim aí. Deixa eu falar agora para você de casa prestar atenção. Você gosta de- Porque o recado, claro, Regina Casé é meu sonho de consumo. Para você que tem financiamento de carro, imóvel, cartão de crédito, cheque especial, atenção. Você sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Para você saber se existem irregularidades no seu contrato de financiamento, você vai ligar agora para esse número ou chamar no WhatsApp. Vai marcar um horário sem compromisso, o cálculo é feito de forma gratuita, com um consultor altamente preparado. E aí, de repente, os números são apresentados, você vai tirar todas as suas dúvidas e vai parar definitivamente de pagar taxas abusivas. De um contrato em vigência ou de um contrato que você já pagou. Se você sofre com problema, por exemplo, de busca e apreensão do seu carro, se já perdeu o seu carro,
Você vai ligar nesses telefones aqui ou chamar no WhatsApp, se informar, fazer o recálculo, pagar os preços justos e um detalhe, pode receber de volta o valor devidamente corrigido ou até mesmo em dobro. Você só não pode não acreditar que você tem defesa. Acredite, ligue, se informe, busque os seus direitos, receba o seu dinheiro de volta, pare de pagar taxas indevidas. 2559-8877, WhatsApp 99588-8877. Ligue agora, faça contato agora, ok? A gente vai para um rápido intervalo agora, ô menino Capeta, ainda não? Então volta para cá, porque a gente vai entrar na questão do Cruzeiro. Tem enquete, né? hein? Qual é a enquete de hoje, Tem então? enquete no Twitter dos donos da bola. Você ficou animadinho com esse negócio de enquete. Legal demais. É muito legal. O Cruzeiro deve ou não renovar com o Damião para o ano que vem? Disparado. Vai lá, vota. No Twitter, os donos da bola. Então, peraí, vamos. A do Léo Silva não tem, não. Não, essa é do Damião. Do Ontem Damião. foi do Atlético, hoje é do Cruzeiro. Eu acho que as opções deveriam ser não, claro que não, de jeito nenhum. Então, tá bom. Tchau. Então, eu achei que O Cruzeiro deve renovar com o Leandro Damião para 2016, está lá no Twitter dos donos da bola. Arroba os donos da bola MG. Arroba os donos da bola MG no Twitter. Você vai lá. Eu já votei. Já tem o resultado parcial? Não. Tem poucos votos, 100% sim e 0 não. Tá vendo? Mas você votou não, como tem 100% sim? Eu votei sim. Votou sim. Mentira, eu votei, não posso votar. Deixa eu. A Dimara hoje disse uma coisa na Band News, eu acho que foi você mesmo. Você está em dúvida se o Marquinho fica ou não no Cruzeiro para a próxima temporada. Aliás, o Marquinho reaparecendo no time do Mano Menezes, né? Treinou entre os titulares, deve enfrentar o São Paulo no domingo. Vamos ver aí a palavra do Marquinho. Olha, a diferença é que nem eu disse, eu acho que é ritmo de jogo, né? Porque se joga um jogo, depois fica 3, 4 sem jogar e isso aí atrapalha um pouco. A gente sabe que é reta final da competição, mas é uma coisa que pega muito. E ele pediu ali pra gente, tanto como estivesse atacando, ajudar também na marcação ali, né? Junto com os volantes, para poder fazer essa função aí, pra gente poder preencher o meio campo. Porque a gente sabe que é muito importante essa bola no contra-ataque, principalmente no nosso time que tem jogadores rápidos. Então ele vem conversando bastante com a gente aí para poder não ter dor de cabeça durante a partida. Aquilo que nós dissemos ontem aqui, que eu disse, eu disse, sobre a questão, por exemplo, do Dátolo, que eu defendia como titular do time, mas não ouvia como titular de um time para 2016 para ganhar a Copa Libertadores, eu vou dizer a mesma coisa do Marquinhos. Uma ligeira mudança de discurso, mas eu vou nada dizer, que a gente não, foi isso que eu disse, você está querendo botar palavras na minha boca. Então tá. Ainda bem que é só palavras. Então é o seguinte, sobre o Marquinhos eu vou repetir a mesma operação. Marquinhos é um jogador que a gente defendeu aqui a temporada toda, mas para um time que quer buscar algo como títulos de expressão nacional ou de repente uma Copa, Copa do Brasil, porque Libertadores ainda a gente não pode falar dela para o Cruzeiro, o Marquinhos também não pode ser titular. É um bom jogador e tal, mas como titular para o ano que vem, não se acredita até que talvez ele nem fique no Cruzeiro? Na verdade, a gente estava conversando na Band News, hoje a gente até recebeu o Pans lá, e a gente vai avaliando meio que uma lista, né, assim, o que pode, o que não pode. Claro que a gente ainda não tem uma noção do que o Mano vai querer para esse Cruzeiro, qual que é o poder de investimento que o Cruzeiro vai ter, a gente vai saber mais ou menos à medida que as coisas forem acontecendo. Mas eu acho que é preciso qualificar muito o Cruzeiro. E o Mano já disse que não quer trabalhar com um grupo enorme, como é o caso que ele está, sem ter tantas opções como ele tem, de jogadores que entram e têm uma qualidade técnica para mudar a história de um jogo. O Marquinhos, com todo o respeito, ele é o carregador de piano, ele se esforça muito, mas ele não tem essa qualidade técnica de uma equipe que vai buscar coisas maiores na próxima temporada, que precisa retomar esse histórico de títulos, que precisa retomar um histórico de ser reconhecida como uma equipe diferenciada em termos de futebol brasileiro. Então, eu acho que o Marquinhos é um dos jogadores que não fica, assim como eu acho a questão do Gabriel Xavier, e aí sem comparação de futebol, tá, gente? Como eu acho a questão do Marinho, ou seja, são jogadores que o Cruzeiro pode se desfazer e trazer outros que vão recompor melhor esse grupo com o Mano Menezes, e até dentro da característica do treinador. Então, a minha situação em relação ao Marquinhos, o que eu penso, não é que ele é terrível, muito antes, pelo contrário, ele trabalha muito para o grupo, para o coletivo, só que o Cruzeiro precisa se qualificar. E dentro disso, eu acho que ele é um dos jogadores que deve sair. E acredito que o Mano vá exigir. Fala exigir, gente, não é que ele chega, bate na mesa e fala... É o trabalho, né? Mas ele vai querer montar um time muito mais forte do que o time desse ano. Dentre as opções que o
Marcelo no início da temporada tinha, depois veio o Luxemburgo e agora o Mano, entre as opções, a gente falava de Marquinhos, a gente falava de Gabriel Xavier, mas é óbvio que o Gabriel Xavier não tem bola para ser titular do Cruzeiro na próxima temporada, se nem nessa temporada ele vem entrando. Eu acho até que mesmo o Marquinhos, se aplica ao Marquinhos. Eu acho até que o Marquinhos, pelo menos para mim, e o Marquinhos é um jogador estranho, assim, em termos de recepção na torcida, né? Porque tem gente que pede o Marquinhos, que gosta muito dele, tem gente que odeia. É o famoso dividir opiniões, mas de um jeito muito acentuado, assim, muito radical, exagerado. radical. Não é isso. Lembra um pouco, sim. E entre ele e Gabriel Xavier são estilos diferentes. O Marquinhos é mais alto, é um jogador mais velocista. O Gabriel Xavier é mais aquele tipo de... Marquinhos é um jogador sem grife, né, ídolo? O Gabriel Se o Marquinhos Xavier, tivesse grife, talvez ele fosse melhor observado. O Gabriel Xavier... Você tem dúvida que alguém vai dizer que eu comparei Dátolo com o Marquinhos? Não tem a menor dúvida. E nem adianta explicar. Falei nada disso. Se você explicar não, 2 horas e meia, não vai adiantar. Não vai adiantar nada. Aquele dia do Carioca foi ótimo, do quantidade de passes, você lembra? Lembro. Mas o Marquinhos, eu acho que ele tem sido pouco utilizado. Eu acho que o Mano Menezes... não o titular absoluto com todos os jogadores disponíveis, mas, por exemplo, ele tem jogado muitas vezes com o Williams como homem ali pelo lado direito, como um meia pela direita, não como volante. Aí o Williams não está disponível, ele coloca o Charles no time. Eu acho que aí deveria colocar o Marquinhos. Não deveria colocar um volante no lugar do Williams se ele não está fazendo função de volante. E é por isso que eu acho que ele não vai ficar. Aí coloca o Charles, que não é um volante com o mínimo de criatividade, não tem a menor capacidade, o menor dom para jogar fora de posição, para jogar como meia, como volante eu já não escalaria. Imagina tendo a incumbência de sair um pouco mais para o jogo. Então, nessa última partida, por exemplo, eu teria colocado o Marquinhos no lugar do Williams. E o Mano Menezes não fez isso. Então, pode ser um sinal do que a Edmara está falando. De pouco cartaz perante o chefe. Saiu uma matéria no Globoesporte.com do Marco Astoni, muito interessante. Falando sobre o Mano Menezes utilizar os meses de novembro e dezembro como pré-temporada. Fazer uma pré-temporada de 3 meses. Você sabe qual que é o destaque do início da jornada, né? Quando o jogo não vale nada? Vestibular para 2016. Você tem que estimular alguma coisa. E eu estou de acordo com o Mano Menezes. Sem querer iludir, claro, se der para bater lá com 5 vitórias, tudo bem, mas é hora dele fazer esse vestibular aí com o elenco que ele tem, de resolver, esses vão ficar, esses não, e quero esses jogadores. Esse é o planejamento correto. Não adianta deixar para depois do Campeonato Brasileiro, não. Acho que o Mano está no caminho certinho. Gente, o cara mandou ali se o Tevez está vindo pro Atlético. Tá. Mas meu pai do céu. Como diz um professor meu de português, menos, gente, menos. Aliás, que roubalheira. Marcelo Cirino é um jogador que você acha, que você entende que poderia ser interessante para o Cruzeiro? Porque surgiu, não é, essa conversa de que ele poderia pintar no Cruzeiro e tal. Você acha que ele poderia ser útil ao Cruzeiro? Conversa confirmada, né? Olha, é um bom jogador. O que eu faria seria apurar nos bastidores do futebol, e os diretores, treinadores, eles têm fontes até melhores para isso do que a gente, porque eles conversam com os próprios boleiros, eles têm gente de confiança em outros clubes, para saber o que aconteceu com o Marcelo Cirino esse ano. Porque, inicialmente, a tendência seria eu dizer sim para essa contratação. Porque eu acho um ótimo jogador, tanto para Atlético quanto para Cruzeiro. O do Atlético Paranaense. Só que ele entrou no bonde da Estela versão 2 ali no Flamengo, né? Foi suspenso, agora foi reintegrado. O Alan Patrick até deu uma entrevista hoje de manhã pedindo desculpa. Eu tô meio cabreiro com relação ao Marcelo Cirino. Isso que eu quero dizer. Eu acho que um cara que tem talento, eu acho um ótimo jogador. Mas a temporada dele foi estranha. Ele começou até jogando bem, fazendo os gols. Poderia ser uma história parecida com a do Jô, que era um grande jogador. No Inter, só gandaia, só bebedeira, não jogou nada. O Atlético apostou, que loucura. O Atlético pegou o Jô, chegou aqui, jogou bola. Eu acho até uma situação. Eu acho que a comparação é boa, mas a situação dele é até melhor do que o Jô nesse aspecto. Porque o histórico de mau comportamento, pelo menos no que chegou a público, agora, né? É mais recente, é menos grave. O que eu disse, é pior. O que eu disse na rádio. E outra coisa, ele joga mais que o Jô, né? Flamengo, ele joga Rio mais de que o Jô. Janeiro, os caras... Eu gostaria. Marcelo Cirino hoje... É outra posição, mas eu gosto hoje ele joga mais que o Jô, mas se analisar a história do futebol até aqui... Ele é mais completo, eu prefiro ele pode ser utilizado em mais posições. Hoje, né, Igor? Não, em geral. Que em geral. Eu acho o Jô meio perna de pau. Que isso, o Jô... Deu certo em 2013. Você viu, a Libertadores do Jô foi fantástico. O jogador perna de pau não consegue
esses números do jogo. O Leandro Damião já teve isso em Libertadores. Não é. Como de 2013, não. Você falar com o Marcelo Cirino, quer dizer, você pode preferir quem você quiser, mas acho que... Eu prefiro. Enfim, eu vou falando em preferências, uma outra questão que é necessário ouvir a opinião dos amigos. Começa com você. Júlio Batista. Fora. Linha no final do ano agora. Gente, e aí faz parte O contrato dele está renovado até quando, hein? Não, eu acho que até o final do ano. Só o final do ano, né? Então... porque foi até o término, até da recuperação dele e tal. Com todo respeito, é claro, a história, tudo. Eu acho que fazer história no futebol é muito difícil. Ele fez uma história muito bacana. Eu acho que isso tem que ser valorizado. É um grande nome, jogou muito. Sabe, ele foi importante em termos de seleção brasileira, ele foi importante nos clubes que ele passou, ele foi importante porque ele, fora das quatro linhas, ele é um cara muito correto, muito sério, isso tudo em campo. Um grande cara. Pra Genro seria fantástico, né, Gilmar? É verdade. Mas assim, mas é um momento, não é isso. O momento dele já não é mais. Se o Cárdenas foi um mico no Atlético, o Júlio Batista é um mico. Não estou comparando, não, porque a história do Júlio Batista no futebol é uma história muito rica. Isso, né? E acho que isso ninguém pode esquecer. E sei também que a renovação com ele passou pela questão da contusão, sei, tudo bem. Só estou dizendo que o custo-benefício do Júlio Batista foi realmente um negócio lamentável. Mas olha aqui, eu concordo com o que a Edmara falou e eu acho importante destacar o histórico dele sim, porque tem muita gente que confunde o presente e na hora de criticar meio que desrespeitam o que o cara já fez. Tá louco. Eu acho que o presente e até o passado no Cruzeiro, o passado mais recente, não foi bom, eu não renovaria, bola pra frente, que ele tem uma oportunidade em outro lugar. Mas que carreira que esse cara teve. A gente não pode esquecer isso, não. Ele jogou no Sevilha, jogou no Real Madrid, jogou no Arsenal, foi da seleção brasileira, jogou final de Copa América pela seleção brasileira, foi campeão contra a Argentina, de Messi, de Riquelme, que era a favorita, foi 3-0 e ele fez o gol. E jogador importante. Então, assim, fora de casa, não foi no Brasil. Ele tem um histórico, ele tem muita coisa para falar com orgulho, assim. Ele foi vice-artilheiro do Campeonato Espanhol pelo Sevilha. O Campeonato Espanhol é isso, aquilo, mas tem muitas estrelas, tem uma concorrência muito grande ali de jogadores famosos para brigar pela artilharia. Então tem uma carreira para ele ter orgulho. Eu não renovaria. E outra, eu acho que foi um grande problema no Cruzeiro em termos de custo-benefício, porque o salário foi irreal. Mas se me perguntasse antes, eu traria o Júlio Batista. Eu também. Você sabe que não dá para jogar mais em alto nível no Cruzeiro. Eu também traria. O Du vai falar daqui a pouco do Júlio Batista. Vai para os Estados Unidos. Eu também, lá atrás, teria trazido o Júlio Batista. Eu não. Mas que o custo-benefício foi um mico, foi. Olha aqui. Eu estou aqui com o pão de queijo, nós vamos daqui a pouco degustar o melhor pão de queijo. Mostra aqui, Pesquila. Olha aqui, o pão de queijo Tidel, se você já conhece, é ou não é? Claro que você já conhece. Olha, é uma empresa, esse aqui, ó, é recheado com frango. Olha que beleza. Olha, deixa eu dizer uma coisa. É empresa mineira especializada em coisa boa. Quem come fica ligeiro, não é, Rodrigo Genta? Então é o seguinte, tem o pão de queijo tradicional, tem o pão de queijo tamanho lanche, tem o biscoito de queijo, uma delícia, e tem o pão de queijo recheado. É uma delícia, é muito bom e você pode vender esses produtos aí. Eu vou te dizer uma coisa, lá em Divinópolis, o Chiquinho assa, põe no balaio e sai vendendo nas escolas. Que beleza, porque as escolas hoje tá difícil, não pode servir qualquer coisa, vender mais. Então ele vende no portão. Então é o seguinte, você que tem um comércio, uma padaria, um sacolão, uma lanchonete, quer aumentar suas vendas, ligue agora, 3589-6464, a equipe de vendas Tidelso vai explicar direitinho todo o processo para você se tornar um revendedor desses maravilhosos produtos aqui. Você é do interior? Não perca tempo, leve Tidelso aí para sua cidade. Alô, você do Triângulo Mineiro, seja pioneiro, leve o melhor pão de queijo para Uberlândia, por exemplo. Fale agora com a equipe do Tidelso. Tenha os produtos aí no seu comércio. 31 é o código 3589-6464. Se eu falo disso aqui é porque eu experimentei, eu consumo. É bom. Se fosse bom, seria se fosse muito. Quando é muito bom, é bom. Quando é bom, é porque é mais ou menos. Então é o seguinte, você de Diamantina, o grande Edan já revende lá em Diamantina. Diamantina está feliz da vida, né? Então não tem crise para ele. Então o que você está esperando? Ligue agora 3589-6464. Acesse as redes sociais do Tidelso também. Estou sabendo que para os seguidores aí vai rolar uma surpresa, hein, nas redes sociais aí. Não deixe de ligar ou acessar o tidelso.com.br. Vamos comer um pão de queijo rapidinho, daqui a pouco a gente volta, até já.